Youtuber, hoje vamos falar da lei do GCRIM, Juizado Especial Criminal. É a lei 9099 de 95. É o rito sumaríssimo, lembrando que o rito ordinário está no Código de Processo Penal, o rito sumário também no Código de Processo Penal, e o rito sumaríssimo, rapidíssimo, o rito célere, está na lei do Juizado Especial Criminal. Vamos falar só da parte criminal, tá, gente? Mas nessa lei também se encontram as regras do procedimento do Juizado Especial Cível, belezinha? Bom, rito sumaríssimo, quais são os critérios que regem o julgamento no Juizado Especial Criminal? Seios com C, celeridade, economia processual, informalidade, oralidade e simplicidade. Esses são os cinco critérios que regem, então, o procedimento no GCRIM. Bom, no GCRIM, eles vão ser julgados IMPO, infrações de menor potencial ofensivo. Quem são IMPO? Os crimes a que a lei comina pena de até 2 anos e todas as contravenções penais independentes da pena. Lembrando que tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei Henri Borel vedam a aplicação do rito do GCRIM, tá? Tanto para violência doméstica e familiar contra a mulher, e a Lei Henri Borel veda a aplicação dessa lei para os casos de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, certo? Bom, lembrando dos critérios seio, que o rito é sumaríssimo, a gente já parte do pressuposto de uma informalidade, de uma simplicidade, de uma desnecessidade de inquérito policial. Aqui basta um TC, um termo circunstanciado para a gente iniciar o processo. E aqui, gente, também, além da dispensa do inquérito policial, mesmo se o crime for material, há uma dispensa do auto do exame de corpo de delito. Lembrando que há informalidade, oralidade, simplicidade, tem que ter prova, mas dispensa para no oferecimento da denúncia esse exame. Esse exame pode ser feito, então, no decorrer do processo, certo? Bom, no GCRIM nós temos vários institutos chamados institutos despenalizadores, tá? Eles vieram para acelerar e para possibilitar tanto um acordo entre as partes quanto o encerramento processual sem um longo processo. E a primeira coisa que a gente vê aqui, quando a ação penal for privada, é a possibilidade de um acordo, de uma composição civil dos danos entre a vítima e o réu. Então, fazendo essa composição civil dos danos, é como se a vítima abrisse mão, ela não pode mais, então, oferecer a queixa-crime. Outro instituto despenalizador muitíssimo importante, está lá no artigo 76 da Lei 9099 de 95, é a transação penal. Aqui o Ministério Público vai impor algumas condições para não oferecer a denúncia. Então, é anterior ao oferecimento da denúncia a transação penal. Se a pessoa vai lá e cumpre, beleza, encerra aqui. Se a pessoa não cumpre, aí o Ministério Público pode, então, ajuizar a ação penal oferecendo a denúncia. A denúncia, inclusive, pode ser oral na própria audiência, assim como a resposta à acusação pela defesa também vai ser oral, lembrando do princípio da oralidade, né, gente? Bom, vamos dizer que o Ministério Público tem oferecido a denúncia, o juiz recebeu a denúncia, citação do réu. Aqui, a citação normalmente é feita pessoalmente, né? Ou por AR, por mandado, um oficial. Não existe no GCRIM a citação por edital, a citação editalícia, aquela que a gente vê lá no artigo 366 do Código de Processo Penal, quando o réu está em local incerto e não sabido. Não, aqui no GCRIM não existe isso. Então aqui, se o réu não é encontrado, envia para o rito comum e lá vão seguir o rito sumário, mas sai do GCRIM, sai do âmbito do GCRIM, beleza? Bom, citada a criaturinha, vai ser feita uma audiência e aí
pode acontecer é a suspensão condicional do processo. Cuidado com o nome, suspensão condicional do processo. Não confundam, aqui muita gente cai na confusão do sursi, que é a suspensão condicional da pena. Aqui estamos falando da suspensão condicional do processo. Já tem o processo porque o juiz já recebeu a denúncia e eu vou suspender esse processo por um tempo e impor ao réu algumas condições. Se ele cumprir essas condições, encerra o processo. Também é conhecido como sursi processual, certo? Mas não confundam com o sursi da pena, beleza? Bom, mesma coisa, se aceito, cumpriu, encerrou o processo. Na audiência, vamos dizer que não coube, não deu para fazer nenhum dos institutos despenalizadores. Então, a gente vai para uma audiência de transação, a primeira de composição, de acordo, não deu acordo, não deu transação, não deu nada. Então, vamos para uma segunda audiência, que é a audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, as partes vão levar suas próprias testemunhas, o juiz vai ouvir as testemunhas, alegações finais orais, lembrando o princípio da oralidade, né? E aqui, nessa própria audiência, o juiz já pode dar a sentença, lembrando que no juizado especial criminal não precisa de relatório, o juiz já pode direto dar o julgamento dele, não precisa relatar tudo que aconteceu, porque uma das partes da sentença é o relatório, o juiz tem que relatar tudo que aconteceu. Aqui no GCRIM, dispensa relatório, pelo princípio da economia processual, da informalidade. Lembrem-se sempre dos critérios que vocês acertam as questões de GCRIM, certo? Bom, competência. A competência para julgar do GCRIM é no lugar da infração, no lugar que aconteceu a infração, não é no lugar do resultado, local que aconteceu a infração penal. Beleza? Bom, os atos processuais são públicos, né? As audiências são públicas, podem acontecer a qualquer horário, qualquer dia da semana e pode ser em horário noturno. Então, aqui a gente tem uma diferença, porque geralmente as audiências do GCRIM começam lá pelas 6, terminam lá pelas 8, 9 da noite, tá? As primeiras audiências são feitas por um juiz conciliador, para ver se vai dar a conciliação. Não deu, aí depois vai ser feito a audiência de instrução e julgamento por um outro juiz. Todos esses juízes sob o comando de um juiz togado, certo, gente? Bom, do GCRIM era isso. Lembrem-se que o que mais cai de GCRIM é o fato de não ser aplicado na Lei Maria da Penha e agora também não ser aplicado na Lei Henri Borel. O procedimento é bem simples, bem célere. Critérios: seios, rito sumaríssimo, infrações de menor potencial ofensivo, citação não pode ser por edital, Lei 9099 de 95 em 8 minutinhos. Um beijo, até a próxima.